Bom dia! Começa agora o Jornal na Hora. Hoje nós falaremos sobre dois assuntos muito polêmicos: a redução da maioridade penal e a crise hídrica brasileira. Para falar sobre a crise hídrica brasileira, que será o nosso primeiro assunto, nós teremos uma entrevista com a socióloga Marina Angel. Boa tarde! Estamos aqui com a socióloga Marina Angel, que irá falar sobre a atual crise hídrica. Então, como a crise hídrica tem afetado a sociedade? Bem, a água é vida e a falta dela gera uma baixa na qualidade de vida das pessoas. Quando a escassez atinge um nível elevado, ela gera desemprego, falta de alimento, interfere na produção de energia e pode até causar guerras. As indústrias e a agropecuária, elas necessitam de água. E quando esta falta, as indústrias têm que se transferir de local, deixando muitas pessoas desempregadas, e a produção de alimentos diminui, o que gera uma onda de fome pelo país. As hidrelétricas, que são responsáveis pela geração da maior parte de energia no Brasil atualmente, elas precisam de rios caudalosos para produzir energia. E com a falta de chuva, o volume dos rios diminui, que pode deixar muitas cidades no escuro durante muito tempo. Em contexto mundial, a falta d'água pode gerar guerras, porque muitos países que compartilham bacias hidrográficas, eles querem ter controle total sobre aquela fonte hídrica, assim gerando guerra. Bom, e os problemas não param por aí, porque há também a poluição das fontes hídricas, o que faz com que muitas pessoas acabem por ingerir água contaminada, o que pode causar doenças e até levar à morte. E como podemos solucionar esse problema? Bom, para solucionar os problemas sociais, primeiro temos que minimizar os problemas hídricos, tanto a falta de água quanto a poluição. E para isso, o governo e a população devem fazer cada um sua parte. O governo deve se planejar e criar uma forma de gerir e redistribuir o pouco da água que nos resta por todo o território e criar um projeto para melhorar a qualidade das águas que chegam até as casas. E a população deve se conscientizar e evitar o desperdício. As indústrias devem parar de poluir mananciais e devemos nos tornar menos dependentes das hidrelétricas e adotar fontes de energia alternativas. E temos que entender que a água é muito importante para a gente hoje e sempre vai ser, e que a falta dela e a poluição desta diminui a expectativa de vida da população e contribui para o subdesenvolvimento da nação. E agora nós vamos para uma entrevista com a nossa geógrafa Lana Ottoni. Boa tarde! Estamos aqui com a geógrafa Lana Ottoni, que irá falar sobre hidrelétricas. Então, quais são as vantagens e as desvantagens de uma hidrelétrica? As vantagens são que a energia é renovável e não emite poluentes, contribuindo assim para a luta contra o aquecimento global, e sendo que ela é uma energia vantajosa e super sustentável. A desvantagem é a destruição da vegetação natural, assolamento poluído dos rios, desmoronamento das barreiras e extinção de certos peixes. Agora ela irá falar como funciona uma hidrelétrica. A barreira onde fica armazenada a água que irá gerar energia, o canal por onde a água passa assim que a porta de controle é aberta, enviando água para o duto que levará às turbinas, que fazem 90 RPM. Os geradores possuem uma série de ímãs que produzem correntes elétricas, um transformador que aumenta a tensão da corrente elétrica e o fluxo de saída que conduz a água da turbina até a jusante do rio, e as linhas de transmissão que distribuem a água gerada. Isso é uma coisa que realmente não acontece todos os dias. Por sorte, a parte importante da entrevista com a nossa geógrafa já passou. Vamos agora para uma entrevista exclusiva com a bióloga Yasmin Lamego. Estamos aqui com a bióloga Yasmin Lamego, que irá falar sobre poluição e fotossíntese aquática. Quais são os agentes poluentes e quais medidas utilizadas para evitar a poluição? Há dois tipos de poluentes, os orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos, eles têm origem doméstica em sua maioria, e os inorgânicos, em sua maioria, são produzidos por indústrias. Os poluentes orgânicos, eles são degradáveis e os inorgânicos não. Para diminuir a poluição, o governo deve criar uma rede de coleta de esgoto e melhorar o tratamento dos esgotos antes de escoá-los. E as indústrias devem criar um tratamento mais adequado da água, pois toda a água que entra na indústria, ao sair, sai poluída. Ok. Qual a importância da fotossíntese no ambiente? Bom, a fotossíntese é importante porque ela é responsável pela dissolução do oxigênio
e isso aumenta a sua quantidade na água. E isso é tão importante para os animais aquáticos e para os animais terrestres, já que esse oxigênio produzido na água é transferido para o ar mais tarde. Ok. Exemplos de cadeia alimentar em ambiente poluído e não poluído. Bom, no ambiente poluído, a cadeia alimentar é muito mais estável, já que as algas, elas produzem o oxigênio e quando perdem sua função, elas são ingeridas pelos peixes de pequeno porte e estes pelos peixes de grande porte, e assim por diante. E no ambiente poluído, há uma quantidade muito grande de oxigênio e assim os peixes acabam tendo muito alimento, já que aumenta a quantidade de águas. Só que depois a quantidade de oxigênio diminui devido à decomposição das algas e assim a cadeia alimentar inteira vai se decompor. Muito obrigada, Yasmin, pela sua presença. E agora nós iniciaremos um novo quadro. O quadro Fala Professor. E para estrear esse quadro, nós teremos uma entrevista com a matemática Débora Bernardo. Boa tarde, sou a matemática Débora Bernardo e estou aqui para começar nosso novo quadro, o Fala Professor, em que irei falar. Nosso primeiro assunto será a importância do tema água para os vestibulares brasileiros. Bom, a importância desse tema para os vestibulares brasileiros é para mostrar o conhecimento dos jovens atualmente tem sobre esse assunto para entender a antiga geração e ensinar a nova geração um uso racional e de preservação dessa água. Iremos falar também de distribuição de água no Brasil e no mundo. 97,5% dessa água é água salgada, 2,5% é água doce boa para consumo. 69,8% dessa água estão nas escolas escolares, 29% são águas subterrâneas. 0,3% são rios e lagos, 0,9% são águas pluviais. Iremos falar agora sobre a distribuição das águas pluviais no território brasileiro. 47% irrigação, 26% urbano, 17% uso industrial, 8% para os animais e 2% uso rural. Onde a maior concentração de recursos hídricos é na região norte, só que há uma baixa população para grandes recursos hídricos. Na região sudoeste, há um nível considerável de recursos hídricos e população. Na região sul, os recursos hídricos são baixos, mas a população também é baixa. No sudoeste, a população é muito alta e os recursos hídricos são baixos, o que vai piorando a situação cada vez mais. No nordeste, os recursos hídricos também são baixos e a população é muito grande, que também piora. Agora iremos para uma rápida entrevista com Tales de Mileto. Nós estamos aqui com o recém-ressuscitado Tales de Mileto. Ele foi um dos 7 filósofos gregos mais importantes. Teve grande importância na área da geometria, além de ter sido o primeiro a demonstrar como funcionava o eclipse solar. Além disso, ele também foi o primeiro a questionar a visão da igreja. Tales, levando em consideração a crise hídrica atual, como você resolveria este problema? Olha, olhar para o passado é muito importante, pois olhando para o passado nós podemos ver os erros que os outros cometeram e o que podemos fazer para não cometer os mesmos erros que eles cometeram, mesmo levando em conta essa situação. Nessa situação, mesmo levando as ideias de uma pessoa que veio há milhares de anos atrás, uns 4.000, ainda dá para aplicá-las na crise hídrica. Por exemplo, eu dizia que a água era o princípio de tudo, e é uma coisa que ninguém pode questionar, porque já está até provado pela ciência que a vida surgiu da água. Lidar com responsabilidade com os recursos hídricos significa pensar nas nossas gerações futuras, ou seja, concluir uma frase que eu disse há muito tempo: espera do teu pai o que fizeste ao teu filho. E antes de dar conselhos aos outros para economizar água, a economia deve começar de nós mesmos, ou seja, pega para ti o conselho que dá para os outros. E a ação da crise hídrica, o problema da crise hídrica não deve ser resolvido por uma ação de uma só pessoa, mas deve ser uma conjuntura entre os governos federal, estadual, municipal e até associações de bairro para combater, ou seja, ajude seu semelhante a levar a carga, mas não a carregue. Muito obrigada, Thales, e com isso nós voltamos à programação normal do nosso jornal. Vou voltar ali pro meu túmulo, tá?
Antes do intervalo comercial, teremos uma reflexão sobre a redução da maioridade penal com a nossa cronista Angela Mercury. O Brasil vem passando por um momento de grandes polêmicas, e a questão do momento é: a redução da maioridade penal realmente diminuiria a criminalidade? Após um breve momento de reflexão, percebe-se que a resposta é não. Apesar de acreditar-se que a prisão desses menores infratores resolveria os nossos problemas, essa atitude só nos levaria a problemas ainda maiores. Para acreditar que esta solução seria cabível para a atual situação brasileira, tem-se de ver os problemas apenas superficialmente, já que o Brasil não possui penitenciários que suportem uma demanda de prisioneiros tão grande. Atualmente, tem-se cadeias superlotadas e a maioridade penal é de 18 anos. Se esta idade for reduzida para 16 anos, os prisioneiros viveriam em condições ainda mais desumanas, e também seria descumprido o direito à escolaridade dos jovens presos. Além disso, a maioria esmagadora de delinquentes juvenis é levada a tal situação por criminosos que já cumpririam pena caso fossem presos. Sendo assim, uma redução nos causaria problemas em dimensões inimagináveis, já que os jovens seriam convertidos ao crime cada vez mais cedo. Com índices de reincidência de 70%, os jovens que fossem condenados sairiam das cadeias cada vez mais frustrados por terem ficado confinados com tantos detentos em um espaço tão pequeno, e também não teriam nenhum ganho ético e ou cultural. Observando-se por este ângulo, percebe-se que os impactos positivos dessa atitude seriam facilmente ultrapassados pelos negativos, levando-nos a crer que a única solução seria o maior investimento em instituições de reparo educacional. Por mais que esta atitude não tenha o impacto desejado, seria mais plausível para a situação do nosso país. E agora eu vos devolvo a pergunta de início: a redução da maioridade penal realmente diminuiria a criminalidade no país?